Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso culto, dando continuidade, vamos agora ao momento da transmissão da palavra de Deus, uma mensagem baseada nas Escrituras. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesses momentos tão solenes. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, por tantas bênçãos que Tu nos tens dado, obrigado por essa igreja, por cada irmão, cada irmã, cada visitante, cada um dos que aqui estamos, e te pedimos que Tu sejas agora particularmente com esses momentos em que Tua palavra será explanada, uma mensagem baseada na Tua palavra, e te pedimos que Tu nos auxilie em tudo o que for necessário para que ela seja transmitida com clareza e caia fundo aos nossos corações de uma forma forte e que nós todos saiamos transformados daqui, Senhor Deus. Eu te peço, muito obrigado pela capacitação do Teu Espírito, que é por Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós chegamos aqui à frente para realizar essa tarefa tão nobre do qual nós não somos dignos. Muito obrigado pelo que Tu farás aqui hoje à noite, em nome dEle. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar um sermão, estudar uma pregação que está na palavra do nosso Deus. E essa pregação é muito especial, ela é bem atípica, por assim dizer, porque é inigualável, num certo sentido. Porque ela é a primeira pregação na história da igreja. Então, evidentemente, várias outras centenas, milhares de pregações têm sido feitas no decorrer dos anos, desde aquele dia, 2000 anos atrás, mas nenhuma delas foi a primeira mensagem da igreja. A primeira só foi uma, e é essa que nós vamos estudar hoje. Então, vamos abrir lá no livro de Atos, capítulo 2. Estudando um pouquinho o contexto aqui, pode deixar lá aberto, Atos capítulo 2. Contexto: o Senhor Jesus tinha ressuscitado, passado 40 dias aparecendo aos seus discípulos, não necessariamente todos os dias, mas algumas vezes ele apareceu durante esses 40 dias, ensinou, e ao final desse período subiu aos céus, voltou para o Pai. E deu instruções finais aos seus discípulos, disse: voltem para Jerusalém, aguardem o envio do Espírito Santo, fiquem lá esperando. E os discípulos voltaram e ficaram esperando por 10 dias, e então chegou o momento de finalmente o Senhor cumprir a sua promessa e enviar o Espírito Santo, inaugurando então a era da igreja. Primeiro o batismo no Espírito Santo, no caso ali, atipicamente, as pessoas já eram convertidas e receberam o Espírito, e começou então a era da igreja, conforme o Senhor Jesus já tinha prometido durante seu ministério e tinha enfatizado uma vez mais logo antes de subir aos céus. Então estamos nesse contexto aqui, Atos capítulo 2, ainda dentro do contexto, vou explicar um pouquinho do que estava acontecendo aqui antes de entrar na mensagem em si de Pedro. Atos 2, versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Bom, o contexto aqui está bem explicado aqui pelo autor do livro de Atos, que é Lucas, e pelo que nós entendemos, a igreja estava toda reunida no mesmo local. Nessa ocasião havia cerca de 120 pessoas, a igreja inicial, talvez metade, um pouco mais da metade desse grupo que está aqui agora, não sei quantos nós temos aqui, mas quase menos do que nós temos aqui provavelmente. Então era a igreja toda daquele dia, então estavam reunidos no mesmo local, devia ser um local amplo para caber todas essas pessoas, e como nós vimos, com uma grande manifestação sobrenatural, Deus enviou pela primeira vez o Espírito Santo no sentido de batizar, de selar os convertidos, um sentido bem diferente do que acontecia no Antigo Testamento. Ele nunca tinha acontecido algo dessa forma. O Espírito Santo sempre existiu, é Deus, é eterno, mas ele tinha um ministério diferente no Antigo Testamento. Ele não descia para selar as pessoas, para habitar definitivamente nos convertidos. Aliás, ele nem descia sobre todos os crentes, pelo que nós entendemos.
E ele até dizia ele até chegava a encher pessoas que nem eram salvas, ele chegava sobre pessoas que nem eram convertidas no Antigo Testamento, enquanto desempenhavam algumas funções e depois se retiravam. Ou seja, era um ministério bem diferente do ministério que ia ficar feito daqui para frente. Então, ou seja, todos os crentes agora iam possuir o Espírito Santo no momento de sua conversão, embora na geração inicial eles já fossem convertidos, era uma época transitória, mas e o Espírito Santo só ia habitar exclusivamente naquelas pessoas, nunca mais ia se apartar. Essas informações não estão aqui nesse texto, mas nós temos várias outras passagens no Novo Testamento que explicam detalhadamente isso que nós estamos comentando. E as pessoas que não são convertidas não têm o Espírito Santo, ao contrário do que acontecia, como comentei, provisoriamente, quando o Espírito dotava pessoas com alguma capacitação provisória na época do Antigo Testamento. E isso foi uma coisa completamente nova. E a primeira vez que Deus quis fazer isso, inaugurando essa era nova, foi com uma manifestação tremenda, como nós vimos aqui, com sinais tanto audíveis, o som de um vento tempestuoso, pelo que nós vimos, a multidão viu esse som, mesmo do lado de fora, invisível. Desceu um fogo do céu, e isso rapidamente se espalhou entre cada um daqueles 120 irmãos, e houve uma manifestação visível naquele momento em que as pessoas falaram línguas conhecidas daqueles dias. Então, isso foi o que aconteceu. Lucas não dá todos os detalhes de como aconteceu isso, mas entendemos pela lógica aqui que os discípulos que ficaram cheios do Espírito, eles saíram do local onde estavam e passaram a, entendo eu, circular nas ruas, nas imediações do local. Isso explica por que tanta gente os ouviu. Inclusive, algum tempo deve ter transcorrido, não sei se minutos ou horas, eu não sei, para que tanta gente pudesse ter acesso a esses 120 pessoas e reconhecerem, eles estão falando a minha língua, quer dizer, a língua de onde eu moro, né? Então, houve algum tempo aí envolvido, que Lucas não detalha, mas tem que ter havido, porque não tinha sentido isso acontecer tudo dentro de uma casa, de uma sala, com tanta gente ouvindo. Então, assumimos que o povo saiu para as ruas, inclusive os apóstolos, e é quando Pedro vai proferir o seu primeiro sermão para aquele grupo. Mas uma curiosidade aqui é que as pessoas que estavam lá visitando Jerusalém, esse dia festivo, Pentecostes, eles ficaram pasmos, reconhecendo as pessoas que estavam falando. Então, como nós vimos aqui no último versículo, que nós lemos, o versículo 7, né, e o versículo 8, eles dizem, eles estão falando a língua de onde nós somos. E vários países são alistados aqui, eu não vou ler todo agora, mas vários países ou regiões são alistadas aqui, como tendo pessoas representantes ali naquele mesmo momento. Então, são mencionados ali vários povos das regiões mais ao leste, por exemplo, onde hoje seria o Irã, Iraque, com os nomes da época aqui, são mencionados alguns que hoje seriam a Turquia, mais ao norte de Israel, pessoas da Judéia ali no caso, pessoas mais ao sul, pessoas do Egito, pessoas mais ali para a África e também do leste. Ou seja, todas as direções, inclusive ele até menciona Roma ali também, todas essas direções ao redor de Jerusalém, da Judéia, tinham representantes ali e os ouviram. E no versículo 12, já concluindo essa descrição do contexto, Atos 2 e 12, diz assim, aliás, vê o versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Temos aqui uma indicação de qual era o teor daquilo que estavam dizendo, eles entenderam. Versículo 12, todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer isso? E o versículo 13, outros porém zombando diziam, estão embriagados. Agora vai começar o sermão, que nós vamos estudar aqui agora, com um pouquinho mais de detalhes, no versículo 14, vai descrever isso. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha a solenidade com que Pedro fala aqui. Interessante, ele está preparando o povo. Olha o que eu vou dizer, meus irmãos de raça, né, e vários outros. É muito importante. Prestem atenção, isso é muito solene o que eu vou dizer. É grave, é sério, é profundo. Prestem bem atenção. É isso que ele está dizendo. Lucas aqui fala que ele ergueu a voz, falou em voz bem alta. Provavelmente a essas alturas ele tenha conseguido um local estratégico em que ele pudesse se direcionar a uma grande multidão, né?
E disse, tomem conhecimento disso, atentem nas minhas palavras. E Lucas diz que ele os advertiu, a ideia de que eles proclamou ali, uma coisa bem oficialmente, digamos assim. Versículo 15, esses homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, seria 9 horas da manhã, ele fala a contagem judaica de tempo aqui. Então ele está dizendo, tão cedo assim, 9 da manhã, não tem sentido, ninguém aqui está embriagado. Então ele vai argumentando que alguns pensavam isso, mas não era verdade. E aí o versículo 16, já a mensagem que ele está transmitindo para esse grupo aqui de milhares de pessoas, pelo que nós vamos ver. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele vai citar uma profecia aqui, nesses 5 versículos do profeta Joel. Diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia está no livro de Joel, como já comentei. Inclusive, nesse discurso aqui, nessa mensagem, essa primeira pregação da história da igreja, Pedro cita 3 profecias do Antigo Testamento. 2 no livro de Salmos e a outra, essa aqui do livro de Joel, que é um dos profetas menores. Na verdade, ainda há uma alusão a uma outra profecia. Então, na verdade, seriam 4. Mas citações mais diretas mesmo são 3. Essa de Joel e 2 de Salmos. Quem foi Joel? Joel, como já comentei, foi um profeta menor, um livro curtinho, 3 capítulos somente, e é um livro bem interessante, para quem gosta de escatologia, para quem gosta de estudar esses assuntos proféticos, leia o livro de Joel, que é fascinante. Quando pensamos em Joel, uma palavra vem na nossa mente, não sei se vem nas suas. Qual seria uma palavra que caracteriza a profecia, o contexto dos dias de Joel? A palavra seria gafanhoto. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, nós não sabemos quando Joel escreveu. Aliás, ele é um dos profetas do Antigo Testamento, profetas que escreveram a Bíblia, que nada é dito acerca da época em que foi escrito. A maioria dos profetas, eles dão indicações claras de quando escreveram seus livros. Então, nós podemos datar vários profetas do Antigo Testamento, mas ele pertence ao grupo daqueles que nós não sabemos quando foi. Mas certamente houve uma praga de gafanhotos muito forte para o povo e ele usa aquilo como um tema para advertir o povo de uma invasão pior que viria no futuro. Então, olha, a escatologia já está entrando aí. Então, ele diz, olha, estão vendo o estrago que esses gafanhotos causaram? Pois vai haver algo pior ainda. Então ele aponta para um período que ainda não aconteceu ainda, ele aponta para a grande tribulação, e fala das nações se ajuntando ao redor de Jerusalém. É bem interessante a profecia de Joel. Mas o ponto que Pedro cita aqui é um ponto que nem preciso explicar por que ele está usando esse texto naquele contexto, porque ele fala claramente que o Espírito Santo seria derramado e haveria grandes manifestações para todos que o recebessem. E interessante que Joel, essa profecia de Joel é bem revolucionária no bom sentido. De quê? Que ele está dizendo claramente, o Espírito Santo vai ter um ministério bem diferente do que vinha tendo até então. Por quê? Porque ele vai descer sobre todos, presumimos, todos os servos do Senhor, sem distinção de sexo, sem distinção de idade, sem distinção de posição, de qualquer nível. Homens e mulheres, jovens, velhos, pessoas, os servos, os escravos, seja quem for, eles vão receber o Espírito Santo e vão evidenciar isso. Isso Joel está dizendo com clareza cristalina aqui. Então é por isso que Pedro cita essa profecia, dizendo isso está sendo cumprido agora, como vocês estão vendo aqui. Pessoas que eles deviam estar vendo ali pessoas de idades diferentes, homens, mulheres. Aliás, sabemos que tinha mulheres ali também entre os discípulos, não entre os apóstolos, mas entre os discípulos, entre os crentes. Inclusive, Maria, mãe do Senhor Jesus, provavelmente estava ali, talvez a irmã dela, mãe de Tiago e de João, provavelmente Maria Madalena. Então, várias mulheres ali deviam estar ali nesse momento aqui também. Então, como comentei, pessoas de várias idades e não profetizando em si, a rigor, uma profecia
lá, Antigo Testamento, mas palavras que vinham do Senhor diretamente, que Pedro entendeu que poderia aplicar o termo profecia àquilo que eles estavam dizendo ali, glorificando a Deus de uma forma absolutamente sobrenatural, falando línguas que eles nem conheciam, as pessoas que estavam falando. Então ele disse, olha, vocês estão vendo isso aqui, então foi cumprido isso agora. Agora, notem que ele fala, além dele falar que iam haver esses sinais por parte das pessoas que recebessem o Espírito Santo, ele deu algumas outras indicações aqui. Joel falou de algumas outras indicações que Pedro cita. Quais seriam? Sinais cataclísmicos. E aí, esses sinais aconteceram? Deixa que depois a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Vamos continuar aqui, mas depois eu falo nisso. Que essa profecia foi cumprida em parte, mas e o restante? Depois a gente comenta. Mas Pedro agora vai continuar a sua narrativa aqui. Versículo 22. Depois de citar essa profecia, ele vai começar a aplicá-la na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Estou no versículo 22. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Interessante. Pedro foi diretamente apresentando o Senhor Jesus Cristo. Interessante, foi bem direto ao ponto, como se diz, de acordo com o que Lucas registra aqui. Descreve o Senhor Jesus Cristo e pelo que ele descreve, as pessoas conheciam, pelo que nós vemos aqui, as pessoas tinham ouvido muito bem falar dele, conheciam a ele. Tanto que ele fala, vocês mesmos sabem, desculpem, o que ele fez no meio de vocês. Algumas informações aqui, ele diz que Cristo operou milagres, prodígios, e que esses milagres vinham de Deus, ou seja, Deus aprovava o ministério de Cristo, não eram milagres quaisquer, por assim dizer, mas eram autentificação de quem ele era, e fala não só do ministério terreno, mas olha a sequência cronológica, interessante, versículo 22, o ministério terreno dele, os milagres, versículo 23, a morte dele. O versículo 23 tem algo muito profundo que eu só vou mencionar para deixar vocês curiosos, para mergulharem mais no assunto posteriormente, mas eu não vou desenvolver aqui não, porque foge o tema. Perceberam aqui algo muito intrigante que Pedro fala aqui no versículo 23? Quando ele menciona a crucificação de Cristo? Ele culpa aquelas pessoas, claro, vocês crucificaram a ele. Por outro lado, aquilo foi uma surpresa para Deus? Não. Deus como que simplesmente permitiu de uma forma, não podia fazer nada e simplesmente permitiu. Deus sabia, porque pelo conhecimento, Deus sabia que ia acontecer, mas ele não pôde fazer nada. Foi assim? Não. Deus não só sabia, como ele tinha determinado. Como é? Olha, leia, está aqui. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Presciência, tudo bem, Deus já sabia, mas foi o desígnio. Deus tinha determinado que ia ser dessa forma. Como é que pode? Peraí, então Cristo foi crucificado. Foi Deus que causou isso ou foram os homens? Se foi Deus que fez de uma forma direta, então os homens podem ser responsabilizados por isso? Interessante. Essa é a questão crucial entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Não vou entrar muito nisso, só deixar vocês aqui ansiosos para conhecer mais o assunto e estudem por conta própria, que não é o nosso assunto aqui agora. Mas seja como for, é evidente aqui, Deus é soberano sobre tudo o que acontece, de forma muito especial sobre tudo o que acontecer com Cristo. Deus determinou, soberania completa dele. Por outro lado, ele não usou os homens como robôs que não tinham responsabilidade nenhuma, máquinas que não tinham responsabilidade. Eles tinham responsabilidade. Eles agiram com uma tremenda maldade aqui e seriam culpados por isso, não há dúvida nenhuma. Como é que nós combinamos uma coisa com a outra? Eu não sei, mas eu sei uma coisa. Ambas são verdadeiras. O homem é responsabilizado pelo seu pecado. Por outro lado, Deus é soberano e nada acontece sem que ele permita, no mínimo, ou mesmo determine, de uma forma que não isenta a culpa do homem. Homem responsável, Deus soberano, acima de tudo isso. Fantástico. Como num versículo só, esses dois conceitos ficam aqui entrelaçados. Mas seja como for, Deus não foi pego de surpresa e Deus quis que fosse dessa forma.
E os homens, ao mesmo tempo, foram culpados, como Pedro deixa bem claro, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Quem são esses iníquos? Provavelmente uma referência aos romanos, que foram aqueles que os judeus o pressionaram para crucificarem ao Senhor. Versículo 24, ressurreição de Cristo. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Já comentamos que ele não era possível que ele fosse retido por ela. E agora ele dá uma base bíblica para isso que ele acabou de comentar, ressurreição de Cristo. Lembra que ele deu uma base bíblica para o Espírito Santo vindo ali, pela primeira vez, né, nessa fase. Ele deu a base bíblica que foi, que livro? Joel, capítulo 2. E agora ele vai dar uma base bíblica para a ressurreição de Cristo. Ele diz, olha, isso aqui também estava previsto no Antigo Testamento. Aliás, se Cristo ressuscitou, é porque antes ele tinha que, o quê? Morrer. Ou seja, estava previsto que ele tinha que morrer. E ele cita aqui o Salmo 16, um salmo muito bonito, um salmo de Davi. Eu não vou descer muitos detalhes aqui não, mas ler a citação que Pedro faz do salmo, que é o outro texto do Antigo que ele cita aqui, como já comentei. Então, estamos em Atos 2, versículo 25, ele diz assim: porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. De quem Davi está falando aqui? Essa profecia aqui, esse salmo profético foi escrito 1000 anos antes desse acontecimento aqui. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Mas de quem que ele está falando? Pedro vai explicar de uma forma bem clara aqui para os ouvintes. Será que Davi está falando dele próprio? O que é isso? O versículo-chave aqui é o 27. Não deixarás minha alma na morte. A ideia de morte é sepultura, ou morte, ou além. Nem teu santo vai ver corrupção. Corrupção aqui é corrupção física, ou seja, decomposição. O que ele está dizendo é, o teu santo não vai ficar morto, não vai ver decomposição o corpo dele, ou seja, vai livrar disso, em outras palavras, ressuscitar. E Pedro agora vai deixar isso bem claro, versículo 29. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Ou seja, Davi não está falando de si próprio. Eu, Senhor, sou o teu santo, eu não vou ver corrupção. Não, porque ele morreu e não ressuscitou. O corpo dele ficou lá sepultado. Então, talvez os judeus lá na hora até soubessem, ali é o túmulo de Davi, os ossos dele ficaram ali. Então, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Ou seja, o salmo não podia estar se referindo a ele próprio. Né? Versículo 30. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Interessante, aqui o versículo 30 é bem enfático, diz que Davi era profeta e sabia que Deus tinha jurado, ali o original é bem enfático, Deus jurou com juramento que um dos descendentes de Davi ia se assentar no trono dele. Isso já é a alusão que eu falei, que uma outra passagem do Antigo Testamento seria aludida, é essa aqui. O Salmo é o Salmo 132, versículo 11, está sendo aludido, é uma alusão a esse Salmo aqui. Não é uma citação direta, mas esse Salmo fala exatamente isso. Deus promete a Davi que um descendente dele ia ficar no trono, no lugar dele, e aponta para Cristo. Mas então, Pedro diz claramente, então Davi está falando da ressurreição de Cristo, que não ficou na morte e o corpo dele não foi decomposto. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Interessante. Pela segunda vez, Pedro diz enfaticamente que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, e ele diz, nós somos testemunhas, nós vimos a ele. É interessante o testemunho apostólico acerca da ressurreição de Cristo. Se você for ver lá a primeira epístola de João, 1 João, versículo 1, ele começa logo dizendo, nós apalpamos o verbo da vida, nós tocamos nele, nós sabemos quem ele é. E os discípulos, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é dito claramente, ele disse, olha, toque em mim, veja que sou eu mesmo. E eles chegaram a perceber com toda certeza, Cristo ressuscitou fisicamente, não é uma mera aparição, uma visão, uma coisa bem como se diz na teologia docética, docetismo, é só uma imaginação, só uma aparição não real. Não, é verdade, ele ressuscitou fisicamente. O que é interessante é que no versículo 33, Pedro continuando, olha só o que ele diz aqui.
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que Pedro está citando aqui? Quem lembra? Salmo 110 foi o que nós vimos hoje pela manhã, a exposição desse salmo. Então, quem quiser, procura no site, o pessoal do áudio vai ajudar. Procura a mensagem de hoje de manhã, que é exatamente a exposição do Salmo 110 que Pedro cita aqui. Mas ele fala da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E diz, ou seja, além do Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado, ele voltou ao Pai e sentou-se à destra do Pai, onde ele reina num certo sentido hoje, de uma forma parcial, num certo aspecto ele já reina, mas não ainda no trono de Davi, que vai ser terreno quando ele voltar. Isso já eu falei bem hoje de manhã, não vou repetir. Mas essa é a ideia. Ele fala da ressurreição, da ascensão e da, digamos, entronização de Cristo à direita do Pai. E, mais uma vez, ele cita aqui a sua prova bíblica disso, citando o Salmo 110. E o versículo 36, ele conclui a mensagem dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é Messias, no hebraico, ungido, a ideia é Cristo, ungido, é o Messias prometido. Então, Deus, ele é o Messias do Senhor. Uma curiosidade aqui, quando ele fala, isso que eu vou comentar agora vai fazer um link, uma ligação entre o que Pedro vem descrevendo do Senhor Jesus Cristo e o comecinho da pregação dele aqui. Como foi que Pedro começou a mensagem? Ele citou Joel, explicando o que estava acontecendo ali, não foi? Deus derramou o Espírito Santo. E agora, olha a ligação disso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Perceberam a ligação até dentro da mesma palavra que é usada aqui na nossa tradução, que no original também é a mesma palavra? Olha o versículo 33. Uma vez que Cristo foi entronizado à direita do Pai, o que é que ele fez? Derramou isto que vedes e ouvis. É a mesma palavra que aparece lá no versículo 17, a profecia de Joel. Curiosamente, quando Pedro cita Joel, ele diz: Deus prometeu que ele, o Senhor, Jeová ou Javé, ia derramar o Espírito. E aqui nesse versículo ele está dizendo: Cristo, depois que subiu ao céu e assentou à destra do Pai, derramou isso. Usa o mesmo verbo. Interessante. Promessa do Pai no Antigo Testamento, cumprida no Novo Testamento, claramente como o Senhor Jesus cumprindo. Muitas coisas nós poderíamos dizer em torno disso, mas prova a identificação de Cristo com o Pai. Eu acho fascinante isso. Quando a gente quer provar a divindade de Cristo, tem várias maneiras de provar. Versículos diretos, mostrar os atributos dele. E uma das maneiras é pegar passagens do Antigo Testamento que se referem a Deus, claramente, que são aplicadas a Cristo no Novo. Para mim é um dos aspectos mais fascinantes de provar a divindade do Senhor. E aqui está claro isso. O Pai ia enviar o Espírito, derramar o Espírito, e aqui diz, Cristo derramou o Espírito. Foi ele o autor daquele derramamento. Bom, essa é a mensagem de Pedro para a primeira mensagem da igreja para aquele grupo. Mas antes de nós rumarmos para a nossa conclusão e fazermos algumas aplicações, ainda tem um ponto que nós não podemos deixar de mencionar a essas alturas. Pedro está ali diante de centenas de pessoas, milhares de pessoas, e vocês perceberam que pelo menos 2 vezes ele culpa aquelas pessoas pela morte de Cristo. Por quê? Talvez por uma questão de a raça, os judeus que entregaram a Cristo, sim, a nação judaica rejeitou oficialmente a Cristo, especialmente através dos seus líderes, mas é bem provável que muitos daqueles próprios indivíduos que estavam ali, eles mesmos tivessem 50 dias antes, ali na frente de Pilatos, dizendo, crucificam, crucificam. É bem provável que muitos dos que forçaram os romanos a matarem Cristo, fossem os próprios que estavam ali agora ouvindo essa mensagem. Pessoas que participaram diretamente da crucificação de Cristo, provavelmente tenham acompanhado o Senhor Jesus na sua chamada Via Crucis até o Calvário, provavelmente acompanharam a ele, zombando dele. A Bíblia diz que onde ele foi crucificado havia várias pessoas ao redor, não só a liderança judaica, mas entendemos que vários outros deviam estar lá também zombando dele, criticando. É bem possível que muitos desses que estiveram aí, acompanharam e viram e até zombaram, estivessem aqui ouvindo Pedro nesse momento. E Pedro não tem o menor constrangimento ou não fica intimidado de dizer, vocês crucificaram o Senhor. Palavras fortes. Qual terá sido a reação desse grupo?
Aliás, antes de responder essa pergunta, quem é que está pregando aqui? Pedro. Será que tem uma característica de Pedro muito marcante em relação a Cristo, a prisão de Cristo, que vem logo à nossa mente? Como foi que Pedro reagiu ao aprisionamento do Senhor Jesus? Foi bravo ali, forte. Aliás, no começo até foi, né? Pegou a espada e atacou o servo do sacerdote, chamado Malco. Mas logo depois, quando ele viu que Cristo não ia reagir, que Cristo não ia fazer alguma coisa ali para destruir os soldados judeus ali, quando ele viu, ele vai ser preso mesmo. O que Pedro fez? Correu, fugiu. E depois, o que ele fez? Negou a Cristo 3 vezes. Ele se acovardou. Não devemos olhar para ele, como é que ele faz uma coisa dessa, porque eu não creio que, pelo menos eu não sou melhor do que Pedro, em mim mesmo, e provavelmente muitos aqui seriam talvez como Pedro. Se não fosse Deus, quando Deus não nos encoraja e dá força, dificilmente nós vamos poder reagir por conta própria. Mas seja como for, aquele Pedro que se acovardou tanto, negou o Senhor Jesus 3 vezes, viram o que ele está fazendo aqui? Pregando ousadamente para milhares de pessoas, dizendo no rosto deles: vocês crucificaram o Filho de Deus. Em outras palavras, estou parafraseando aqui, interpretando. Esse que vocês crucificaram é nada menos que o Messias de vocês, exaltadíssimo, está reinando agora, num certo sentido, com o Pai no céu, e Ele é que enviou o Espírito Santo que vocês estão vendo aqui testemunhando. Aliás, foi Ele que fez muitos sinais enquanto esteve aqui, e hoje vocês estão vendo mais um sinal que Ele fez. Se Ele fez um sinal agora é porque Ele não ficou na morte, Ele morreu, mas ressuscitou, e é quem está fazendo aqui agora. E vocês foram culpados pela morte dEle. Que ousadia de Pedro! Espírito Santo capacitando Pedro aqui, não tenha dúvida. E antes de rumar aqui, fica uma lição para a nossa vida de antemão. Se você às vezes se sente acovardado, como eu às vezes me sinto, o que a gente faz? Eu estou acovardado, então não vou fazer nada. Não. Senhor, eu estou com medo de fazer isso que eu devo, mas eu vou. Mas Senhor, me dá força. Ele vai dar. É impossível Ele não lhe dar força se você pede confiando nele. Ele vai dar, mas faça. Pela fé, diga, eu vou fazer. E confie que Ele vai lhe dar força no momento exato. Ele faz, com certeza. Mas não se acovarde. Não nos acovardemos diante dEle, porque Deus faz tudo que nos capacita para qualquer dificuldade que nós precisemos enfrentar. Fechando esse parênteses aqui, essa aplicação bem prática em nossa vida, vamos ver qual foi a reação do povo. Será que eles, já que tinham negado o próprio Senhor Jesus Cristo, eles negaram e quiseram que crucificasse, quanto mais um servo dele, Pedro, aí que vão cair em cima dele. Será? Olha a reação deles no versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Reação. Compungiu-se, não é uma palavra difícil no português, compungir, raramente a gente usa essa palavra, mas a ideia é que eles ficaram quebrantados de coração, eles ficaram aflitos, com o coração quebrantado de arrependimento. Essa é a ideia, eles sentiram o peso do pecado que eles cometeram, creram, óbvio, nas palavras de Pedro, e não só creram, mas realmente viram, ele tem razão, nós pecamos. O que nós vamos fazer agora, irmãos? Atitude. Olha o Espírito Santo começando a trabalhar naqueles corações. Que coisa maravilhosa. Versículo 38, a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, o mesmo que eles estavam testemunhando. Versículo 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Olha a soberania de Deus na chamada das pessoas, né? Ele é soberano até para converter quem Ele quer. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha só. Grupo original de crentes, 120 ali reunidos, agora cerca de 3.000 pessoas se converteram e, em decorrência da sua fé, foram batizados, evidenciando aquilo que tinha acontecido com eles e, evidentemente, creram. Esse foi o primeiro sermão da história da igreja e esse foi o resultado do primeiro sermão da história da igreja. E o que nós podemos tirar de aplicações para as nossas vidas sobre isso? Vou pegar pelo menos uns 3 pontos aqui, não vou desenvolver bastante, não, estamos rumando para a nossa conclusão, mas 3 pontos que nós podemos aprender com isso. Primeiro deles,
o conteúdo de nossa mensagem, da mensagem que nós devemos proclamar. Qual é? É aquilo que nós imaginamos? É aquilo que eu acho melhor para aquela pessoa, que eu acho melhor? Eu vou adaptar a mensagem de uma forma que... o importante é agradar as pessoas. É isso, eu tenho que ver o que elas vão ser agradadas e vou dizer só aquilo. É isso? Não. O conteúdo é a palavra de Deus. Olha a doutrina que nós temos aqui. Nada de revelações. Ontem eu sonhei com a revelação nova, eu vou pregar isso, porque Deus falou ao meu coração, e é isso que Ele está dizendo para vocês hoje, porque Ele disse isso ao meu coração numa visão que eu tive de noite. Não é assim. O conteúdo que foi pregado, totalmente embasado na palavra de Deus. Comentamos aqui, Pedro cita 3 referências, aliás, 4, quando ele faz uma delas é uma alusão, 3 citações diretas, tudo embasado nas Escrituras. E olha que Pedro esteve com o Senhor Jesus Cristo por 3 anos, além dos 40 dias aprendendo direto dele. Muita revelação ele teve. Se é que alguém poderia dizer, eu tive revelações diretas do Senhor, Pedro podia, mas ele não lança mão disso para convencer aquelas pessoas. Ele cita a Bíblia, ele cita, no caso, o Antigo Testamento, que era só o que estava escrito da Bíblia, mas ele tudo embasado nas Escrituras. Que coisa interessante. Quanto mais nós conhecermos as Escrituras, melhor. Mais nós vamos ter substância para podermos pregar às pessoas, mais nós vamos conhecer da mente divina acerca de tudo o que acontece ao nosso redor, vamos saber aplicar a vontade dele às nossas circunstâncias e aplicar de uma forma correta. E dentro desse conteúdo aqui, perceberam um assunto que é borbulhante aqui nas palavras de Pedro? Cristologia. A doutrina de Cristo. Quantas coisas ele falou acerca do Senhor Jesus Cristo, não vou repetir tudo em detalhes, mas lembra, ele falou da morte de cruz, na mão de iníquos, os judeus que levaram a ele a morte, digamos assim, fala da ressurreição de Cristo, base bíblica para a ressurreição, fala da ascensão, subiu ao céu, fala da entronização, ele sentar-se à direita do Pai, fala de ele enviando o Espírito, ministério atual. Tudo isso Pedro cita com base bíblica. Quanta cristologia nós vemos aqui. Aliás, interessante, só uma curiosidade. Daqui a pouquinho eu comento esse outro ponto, mas para não perder o fio da meada aqui, a lógica para vocês entenderem. Mas conheçamos a Bíblia como um todo, não só o Antigo, como Pedro cita, mas o Novo Testamento com muitas outras informações, e vamos não só crescer nós mesmos, mas vamos saber o que ensinar para as pessoas. Agora, outro ponto, outra aplicação. Agora eu vou falar nesse ponto aqui. Lembra que eu fiz uma pergunta no começo da mensagem e disse, olha, depois eu comento isso. Uma pergunta que alguns poderiam legitimamente fazer, algo que parece meio complicado. Não entendi isso. E eu disse, olha, presta atenção para esse ponto, e daqui a pouquinho eu vou falar, mais tarde eu falo nele. Lembra o que é? A primeira citação que Pedro faz, nós vimos que ele citou 2 salmos, Salmo 110, Salmo 16, e a primeira qual foi? Joel capítulo 2. E nós comentamos que Joel fala algo que tinha tudo a ver com o que estava acontecendo, o Espírito Santo sendo derramado, e sobre várias pessoas, sobre todas as pessoas, no caso crentes, de idades diferentes, homens, mulheres, independente da posição, do nível, etc. Tudo bem. Mas tem alguma coisa daquela profecia que eu comentei aqui, será que já foi cumprido? Ele fala de sinais no céu e na terra, fala de sangue, fogo, vapor de fumaça, no versículo 19. Ele fala que o sol vai ficar todo negro, vai ficar escuro, e a lua vai se tornar sangue, antes que venha um glorioso dia do Senhor. Esses sinais já aconteceram? Não. Houve pequenas prévias que podem apontar para ele? Sim. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo esteve na cruz, realmente o sol se tornou negro, no sentido de que houve um eclipse, ali ficou tudo escuro por algumas horas. É verdade. Mas isso está longe de ser o cumprimento dessa profecia, que envolve vários outros elementos que não foram cumpridos. Ou seja, essa profecia é futura. Agora, a lógica. Se algumas partes dela já foram cumpridas, essa nunca foi cumprida, qual é a dedução lógica? Só uma parte da profecia é verdade. É? Não, só uma parte é literal. A outra não é literal. A primeira parte é literal, sim, porque fala de pessoas de várias idades, etc, etc, recebendo o Espírito, e no caso profetizando, ali falando de língua no contexto e tal. Mas a outra parte que fala de sinais, isso é figurado. Gente, isso faz sentido para a nossa lógica? Uma parte é figurada, outra parte é literal, como é que pode? Ou é literal ou não é. Se a primeira parte foi cumprida literalmente, a segunda também vai ser. Lógico, mas não foi cumprida até hoje. E daí?
Hoje pela manhã nós comentamos também que muitas profecias do Antigo Testamento, quando falam da vinda de Cristo, elas atrelam a primeira com a outra, sem dizer que há um hiato, um intervalo enorme de tempo entre as duas vindas. O Antigo Testamento praticamente não fala disso. Comentei isso hoje de manhã, vou repetir, ouçam a mensagem. Mas aqui eu entendo que é um caso disso. O cumprimento começou, mas não terminou, está bem no meio. Alguns sinais já aconteceram, a era da igreja já começou, a era do Espírito Santo vindo até a terra, já, nesse novo ministério, digamos assim, já inaugurou com toda certeza. A autoridade apostólica aqui de Pedro testificando isso. Mas os sinais que estavam prometidos por Joel ainda faltam cumprimento. O que é interessante, que olha como o início dessa profecia, o cumprimento inicial é tão claro até no aspecto de que quando ele diz aqui, por exemplo, versículo 19, mostrarei prodígios e sinais. Curiosamente, a primeira coisa que Pedro diz acerca de Cristo é que Cristo fez o quê quando esteve aqui no seu ministério? Prodígios e sinais, além de vários milagres. Ele usa as mesmas palavras. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já provou que isso aqui estava começando. Houve prodígios, houve sinais. O Senhor Jesus Cristo fez. Os apóstolos fizeram muitos. Era uma característica daquela época. Eu entendo que era restrito à igreja apostólica. No início da igreja foi importante esse tipo de coisa para atestar essa nova revelação. E eu entendo que esses dons chamados carismáticos cessaram. Nós não estamos vivendo mais nessa era hoje. Não é nessa era. Nós não estamos vivendo num tempo em que os sinais são necessários para comprovar a veracidade da nova revelação, porque nós temos a Bíblia, mas no começo era necessário. Então, seja como for, naqueles dias havia abundância de sinais sendo feitos ali. É evidente, Cristo fez, os apóstolos fizeram, tudo em conformidade com Joel. Mas alguns tipos de sinais nunca aconteceram. E quando é que vão acontecer? Logo antes de Cristo voltar. Se você for para o livro de Apocalipse, antes de chegar no capítulo 19, que é a segunda vinda, João fala claramente que vão ter sinais cataclísmicos gigantes no céu, tanto na terra como no céu, e fala de sol, de lua, nas estrelas. O Senhor Jesus Cristo disse que pouco antes dele voltar, haveria sinais nos céus, nas estrelas caindo e tal. Ele fala isso logo antes da segunda vinda dele. Ou seja, a profecia de Joel começou. Estamos bem no período em que Deus abriu a oportunidade de conversão para os povos, mas vai chegar o tempo em que esse período de oportunidade vai chegar ao fim e Cristo volta. Aí vai ser o cumprimento final da profecia de Joel, onde aqueles sinais que foram prometidos vão se cumprir literalissimamente logo antes de Cristo voltar. Estamos bem no meio da história. E isso mostra que nós temos uma missão enquanto aguardamos. Começou essa era, vai concluir com a segunda vinda, primeira e segunda vinda, e entre as duas vindas, um intervalo de tempo, uma espécie de parêntese, ou uma intercalação, por assim dizer. É a era da igreja. Judeus, como um todo, foram endurecidos, a nação foi endurecida, mas Deus quer que o evangelho seja pregado a todas as nações debaixo do céu, debaixo do sol. Por isso ele diz, preguem, vão a todas as nações. E aqui, logo no começo da igreja, ficou bem evidente isso, de uma forma bem significativa, com pessoas de várias nações ouvindo ali e tendo acesso à informação. Ou seja, o evangelho deve ser espalhado. É a nossa missão hoje. Nós estamos bem no meio da história. Aproveitemos cada minuto, cada segundo de vida que nós temos, porque estamos nesse período em que Ele quer que mais pessoas ouçam e sejam salvos e se arrependam, porque Ele vai voltar. E quando Ele vai voltar, não vai ter a mesma oportunidade, as pessoas não vão mais ter oportunidade. O tempo é esse, então devemos agir dessa forma. Mas ainda existe a terceira e última aplicação, que essa para mim tem um efeito muito poderoso, não só no conhecimento que temos do Senhor e também no impacto em nosso ministério, que está aqui no que nós acabamos de ler, mas não na mensagem em si de Pedro, no resultado da mensagem. Essa aplicação fantástica, e olha o poder que ela pode exercer em sua vida e na minha vida, se corretamente compreendida. Notem que aquelas mesmas pessoas tinham crucificado a Cristo, não foi? Foi. Ou crucificaram, ou participaram de alguma forma. Sim. E o que foi que aconteceu aqui com elas? Se arrependeram. E se converteram. E foram perdoadas. Isso lembra alguma coisa? Lembra das famosas últimas palavras de Cristo na cruz? É conhecido isso, que são as 7 frases de Cristo na cruz. E uma delas, vamos para Lucas 23 e 34.
Esse é o nosso terceira aplicação, depois dela a gente encerra. Mas olha Lucas 23 e 34. O Senhor Jesus, enquanto na cruz, proferiu 7 frases, como já mencionei, e uma delas, famosa, é essa que nós vamos ler aqui agora. Lucas 23, 34. Aliás, escrita também por Lucas, o autor de Atos. Contudo, Jesus dizia, Pai, o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Perdoa-lhes, Pai. Essa frase do Senhor é intrigante. E algumas pessoas ficam perplexas acerca, como é que é isso? Cristo pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas. O Pai perdoou? Isso significa, como assim? Se ele ouviu a oração de Cristo, será que ele perdoa automaticamente? Então aquelas pessoas que estavam ali crucificando ao Senhor, ou participando, ou apoiando, elas foram automaticamente perdoadas ali? Será que foi assim? Não, de forma alguma. O Pai ia perdoar automaticamente, aleatoriamente daquilo? Não. Então, como é que foi isso? Ou será que o Pai não ouviu a oração do filho? Ele nem ouviu. Também não. O Pai ouviu o filho em tudo que o filho pediu. Por que ele ia rejeitar essa oração? Então, como é que foi a resposta dessa oração? Alguns teólogos sugerem que quando Cristo diz, perdoa porque não sabe o que faz, o Senhor Jesus se refere ao pecado específico de ter levado Cristo à cruz. Entenderam? Ou seja, eles fizeram isso. A pior coisa que eles fizeram na vida foi essa, promoverem a crucificação de Cristo. Então, o que Cristo teria pedido é que o Pai perdoasse daquele pecado específico. Ou seja, se o Pai não tivesse perdoado, foi algo tão terrível que eles fizeram, que o Pai poderia ter mandado fogo do céu para destruir todos eles. Mas seria como dizendo, Pai, desse pecado, perdoa. Então o Pai como que relevou aquele pecado. Pode ter algum sentido nessa interpretação, mas eu acho que não é a interpretação correta. Eu entendo que a interpretação correta disso é quando a aplicação correta, quando ele pede, perdoa-lhes, é que o Pai ouviu aqui, no dia de Pentecostes. Porque muitos realmente se arrependeram e se converteram e foram perdoados. Ou seja, o Pai ouviu a oração do filho, segundo essa interpretação, que eu acho que é a correta, ele ouviu, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, não de uma forma aleatória ou automática, não, mas através dos meios naturais que ele faz para perdoar alguém. Qual é? Ouve o Evangelho, crê no Evangelho, claro, o Pai já abrindo o coração da pessoa, não tenha dúvida, mas ouve e pronto, ali é perdoado. Ou seja, o Pai ouviu a oração do filho através dos meios normais com os quais ele perdoa alguém. Evangelismo e conversão. Está aqui a resposta. Agora, uma coisa interessante, percebam, quem foi que enviou o Espírito Santo? Jesus Cristo, já vimos aqui. Ele, exaltado à destra de Deus, derramou isso que vocês estão vendo. Ele derramou, ou seja, quem foi que efetuou a conversão daquelas pessoas? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode se converter por si próprio. No lado humano, é correto dizer, decida hoje, é corretíssimo. No lado humano, sim, nós queremos, nós pedimos, nós insistimos para as pessoas, sim. Mas quando alguém manifesta o desejo, Deus já está tocando o coração daquela pessoa. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Deus abre o coração da gente. Ou seja, se aquelas pessoas foram tão quebrantadas, é porque Cristo fez, pelo Espírito Santo, iluminando a mente delas, pela soberania dele, elas entenderam e se converteram. Ou seja, Cristo causou a conversão daquelas pessoas. No lado humano eles foram autênticas, eles se arrependeram sim, não tenha dúvida alguma, elas creram, não tenha dúvida, mas por cima disso, Cristo estava causando. Olha a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas que, quando ele estava na cruz, na pior situação que poderíamos imaginar, que estavam lá zombando dele, essas ele perdoou. E ele enviou o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, e iluminou, e se arrependeram, e ele perdoou, e foram restaurados. Quanta misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Irmãos, nós comentamos várias informações cristológicas importantes, vistas nesse trecho, como nós vimos, e essa é mais uma. A grande misericórdia de Cristo e de Deus, claro, Deus Pai, Deus Filho, eles são um em essência, duas pessoas distintas, mas um em essência. O que podemos dizer de um, podemos dizer do outro em termos de atributos de natureza, óbvio. Mas olha a misericórdia dele, isso é impactante para o nosso ministério e para a nossa vida pessoal.
Nós não somos melhores do que aqueles judeus que crucificaram a Cristo, ou do que Pilatos, ou do que os romanos que executaram em si. Nós não somos melhores do que ele. Mas ele, por misericórdia dele, nos perdoou os pecados, tantos pecados que nós cometemos antes. E é por causa dessa misericórdia que nós estamos hoje fiéis a ele, e nós podemos pregar e mais pessoas podem se converter. E sabe uma lição ligada com isso? Interessante. Por mais que nós conheçamos a Bíblia, e devemos conhecer, por mais que nós possamos aplicá-la, e devemos fazer isso, sim, mas certas nuances importantes acerca de quem Cristo é, nós só conhecemos na prática. Ou seja, se nós não víssemos o resultado, o desfecho desse grande evangelismo aqui, nós não iríamos perceber isso. Misericórdia de Cristo agindo exatamente para aquelas pessoas que o prenderam, ou crucificaram. Se nós não víssemos o final da história. É no desenrolar dos acontecimentos que nós vamos conhecendo mais na prática quem é o nosso Deus. Devemos ler as Escrituras, não tem dúvida, mas é vivenciando uma vida de obediência a Ele, que inclui santidade pessoal, amor fraternal, serviço, que inclui evangelismo, tudo isso está envolvido. É no dia a dia desse envolvimento dessa prática que nós vamos conhecendo mais como o Senhor opera em nós e nos outros. E é isso que nos impulsiona com muita força para cumprirmos nossa missão e falarmos para mais e mais pessoas, porque Ele quer converter pessoas. Não sabemos quem, nem quantas, nem quando, nem onde, mas Ele quer. Então, já que nós não sabemos quem são, preguemos para quanto mais pessoas nós pudermos, e deixa que Ele vai providenciar que as pessoas cheguem até Ele e vão conhecer a Ele. Irmãos, que nós aproveitemos cada segundo de nossa vida, durante essa fase intermediária na história, entre a primeira e a segunda vinda, aproveitemos as oportunidades, cresçamos na palavra do Senhor, na intimidade com Ele próprio, e desempenhemos essa missão gloriosa que Pedro fez. Essa mensagem foi impactante naqueles dias, e é impactante hoje, apesar de algumas diferenças contextuais, como já mencionamos, o poder em si é nosso. O Espírito Santo dando poder ao nosso coração, nos santificando, nos capacitando em tudo. Que Ele faça isso em nossas vidas, e nós vamos ver como isso que nós vimos aqui hoje é atual na sua vida e na minha vida hoje. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essas palavras, como Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor Deus, por tudo isso, pelas verdades, e te pedimos que Tu toques nossos corações e nos livres de todo o mal. Em nome de Cristo, amém.